Olá, turmas! Hoje é segunda-feira, dia 19 de outubro de 2020. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Beatriz Fernandes. Que Deus nos abençoe durante mais uma semana, onde Ele nos dá o privilégio de vivermos, tá certo? Dia 8 de outubro, acho que vocês lembram que eu expliquei para vocês uma ortografia sobre o emprego do a com H, do verbo haver, e o a como artigo ou preposição, certo? No dia que eu expliquei, eu não passei a atividade, apenas resolvi umas frases, certo? E fiquei de depois mandar uma outra atividade para vocês. E hoje nós teremos essa atividade, são apenas 5 questões e vocês farão essa atividade de acordo com o que vocês entenderam, compreenderam do dia 8. Qualquer dúvida, volte lá, assista novamente, tá? E façam essa atividade proposta. Antes temos uma reflexão que nos diz: querer não é poder, mas estudar é fazer acontecer. Então, nem sempre o que nós queremos, nós podemos realizar. No entanto, estudar, gente, ainda é a melhor solução. Estudar faz acontecer, estudar muda a mente, muda o mundo, certo? Muda as relações. Então, que nós possamos realmente levar a sério, mesmo diante de uma pandemia, mesmo diante dessas aulas remotas, que vocês possam zelar, certo? Por esse trabalho tão nobre que é estudar. Certo? Estudar também é trabalhar. Eu sempre digo para os meus meninos, o trabalho de vocês é estudar. Então, é um estudo que um trabalho, na verdade, que nos dignifica, né? Que nos traz coisas novas, que nos traz oportunidades de vermos as coisas em uma outra perspectiva, tá bom? Então, que nós possamos, com a graça de Deus, mais um ano estamos findando e que possamos levar uma bagagem positiva, tá bom? Sobre cada disciplina, cada professor, cada conteúdo, tá certo, gente? Esse é o meu desejo. Então, vamos para a atividade. Vocês irão fazer pelo menos as respostas, tá bom? Não precisam copiar, a menos que alguém queira, fique à vontade. Eu acredito que todos vocês já perceberam que nós, professores, não estamos assim cobrando que seja copiada essas atividades. Não estamos, na verdade, explorando. Vocês estamos sendo bastante, nessa relação das atividades, compreensivos, tá bom? Então, a primeira questão eu tirei da FUVEST, São Paulo, Fundação de Vestibular, que diz assim: diga a elas que estejam daqui a pouco à porta da biblioteca. Então, vocês vão escolher aí qual é a opção, na verdade, que preenche corretamente essas lacunas aí, tá certo? Aí vocês vão colocar a alternativa e copiar a resposta da alternativa, tá bom? Na 2, vocês novamente irão completar com a do verbo haver ou o a que seja artigo ou preposição. Só reforçando para vocês, eu sei que muitos irão assistir novamente a aula do dia 8, mas lá foi bastante enfatizada essa questão. Quando é que o a com H do verbo haver é aplicado, né? Quando ele equivale, na verdade, ao sentido de existir, ao verbo ocorrer, quando indica tempo passado, né? Quando nós podemos trocar também pela forma verbal fazer, faz, né? O a, quando é que ele é artigo, gente? Quando antecede o substantivo. E o a, quando é que é preposição? Quando ele traz ideia, né, de futuro, de lugar, traz quando a gente pode substituir por para, certo? Então, tudo isso já foi explicado, embora essas duas expressões sejam oralizadas de forma igual, porém, na escrita, na grafia, elas são contextualizadas de forma diferente, ok? Segunda questão: há poucos minutos para o fim do mundo, há poucos minutos para o fim do filme. Fui a São Paulo há alguns anos, isso aconteceu há muitos anos e há 3 dias meu computador chegou. Então, vocês irão a escolher se é a A, a B ou a C.
Na próxima questão, na terceira, mais uma de completar. Ele chegou a tempo de acompanhar o segundo tempo da partida de futebol. Há várias diferenças entre o verbo haver e a preposição a. Há muitos anos não viajava para o exterior. Há 2 meses da promoção, pediu demissão da empresa onde trabalhava. O office boy entregou a funcionário os documentos. Então, agora você vai escolher novamente aí qual seria a alternativa que preenche corretamente essas lacunas. Na quarta, de acordo com o que foi explicado, marque a opção correta. O A do verbo haver, ele indica tempo presente, passado ou futuro. Essa tá de graça. Na quinta, a preposição a é utilizada na indicação de tempo futuro ou distância, no sentido de existir ou apenas quando se refere ao passado. Também está de graça, tá certo? Então, transcrevam as respostas para o caderno de vocês. É importante sempre datarem, tá bom? Essas atividades, coloquem a data, tudo bonitinho, organizado. E vocês me enviem até quinta-feira, dia 22, ainda nesta semana, tá certo? Que Deus nos abençoe, bons estudos e fiquem com Deus.